de dado por Alessia Suchetti. Bueno, bien. Sejam muito bem-vindos todos. Muito obrigado, Laura, Guilhermo. E todos os oradores que tivemos na primeira parte do painel. Vou estar moderando este painel dentro deste bloco, que vocês sabem que reúne oradores de grupos de pesquisa acadêmica, da comunidade técnica, da indústria de telecomunicações, com o fim de explorar os desafios, as necessidades, perspectivas, oportunidades e, particularmente, possibilidades concretas de colaboração entre os diferentes atores. Estão aqui conosco, vou apresentá-los brevemente, considerando os tempos que temos. Douglas Fischer, de Forte Serviços de Telecom Limitada Brasil, engenheiro de controle e automação, trabalha na área de redes de telecomunicações desde 1999. Também é consultor na área de redes no segmento corporativo e de provedores da internet. E também é membro muito ativo da comunidade técnica e do processo de desenvolvimento de políticas. Lucas Torrealba, da Universidade do Chile, do NIC Labs, pesquisador no Research Labs desde 2019. Hoje encarregado do projeto de detecção de domínios maliciosos como Project Manager e candidato a doutor como uma pesquisa sobre o mesmo tema. Também temos Paulo Lucente, da Entity Data, dos Países Baixos. Ele faz parte da equipe do Network Tools, a rede global de Entity Data, dedicada à análise e recompilação de dados de telemetria de redes. Tem uma ampla trajetória no âmbito das operações de rede e contribuiu para o desenvolvimento de padrões, participando ativamente em comunidades em nível global. E Pedro Marcos, da Universidade Federal do Rio Grande, no Brasil, é professor assistente, chefe do grupo de pesquisa em sistemas, doutor em ciências da computação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Brasil. Seus interesses de pesquisa atuais incluem engenharia de tráfego, segurança de roteamento na internet, peering, interconexão, mitigação de ataques e boas práticas operacionais de roteamento. Sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada desde já por ter aceitado participar deste painel. Para começar, gostaria de retomar o fato de que em outubro, durante o último evento do LACNIC, LACNOG, em Assunção, onde foi realizada uma instância muito parecida com essa, uma atividade focada nesse projeto, surgiram alguns pontos interessantes relacionados com o que foi chamado no momento de repositório de problemáticas ou desafios e necessidades em operações da internet, desenvolvimento da internet, em como esses desafios poderiam chegar a ser abordados por meio da colaboração entre os grupos de pesquisa, de pesquisa acadêmica, a indústria e a comunidade técnica. Por esse motivo, gostaria de começar, então, identificando junto com vocês, a partir das suas experiências, áreas de trabalho e conhecimento, os desafios e as principais necessidades que detectam
em cada um dos seus âmbitos e áreas de trabalho. Começamos com Douglas. Adiante. Olá. Bom, me foi pedido para falar português, então... Poxa, eu acho que é até uma pergunta difícil de começar, mas eu vejo já comentei isso algumas vezes com o Pedro. A gente tem algum tempo atrás trabalhei em universidade e atuo no ramo de telecom já há muito tempo, e eu vejo uma distância muito grande entre o ambiente de academia e a vida real dos operadores de rede. Você tem fora isso, você tinha dois tipos de pesquisadores. O cara que estava pesquisando aquelas coisas que eram quase utópicas, que vão se tornar tecnologia daqui a algum tempo, a tecnologia real, e o cara que estava preso no passado, pesquisando, reensinando coisas que não se usa mais. Mas o cara do dia a dia, aquela coisa que a gente opera no dia a dia, eu não via acontecendo. Né? Outra coisa que eu não via acontecendo é correlacionando ações ou coisas que se pode medir com o porquê que isso acontece, a causa disso. É quase que uma análise, traçar um perfil psicológico das ações do operador de rede. Por quê? Por que esse cara anuncia esse prefixo desse jeito? Por que tem esse tipo de bloqueio? Porque para cada coisa que se identifica tem uma causa. Alguma coisa aconteceu por trás daquilo para que a coisa aconteça. E eu vejo uma distância muito grande. A gente ficava, os operadores de rede, da qual eu faço parte, tentando adivinhar, pesquisadores no outro lado com todo um arcabouço, um ferramental muito bom de fazer esse negócio, eu não via uma coisa com a outra. Felizmente, tive a oportunidade de conhecer o Pedro, outras pessoas também nesse segmento, e eu não sei se eu me aproximei desse mundo ou se realmente as coisas estão mudando, mas eu tenho visto uma coisa um pouco mais coesa, e disso surgem oportunidades até comerciais. Por quê? Porque a partir do momento em que se desenvolve uma pesquisa, isso vira uma oportunidade de trabalho para alguém, isso vira talvez um produto, isso me deixa muito feliz. E mais feliz ainda, isso vira solução para o usuário final. Por quê? Porque para mim é o que importa de verdade, é o usuário final tendo uma melhor acesso à internet de alguma maneira, porque alguém inventou um jeito de melhorar determinada coisa. Então, essa aproximação é extremamente oportuna. Agradeço o LACNIC e outras instituições que, de alguma forma, contribuem para isso. E, sempre que possível, vou tentar contribuir da maneira que me for possível. Eu não sei nem como se alguém achar que eu possa contribuir, seja respondendo perguntas, seja contribuindo com dados ou de alguma maneira, a gente tá aí. Eu não sei se... Acho que é isso. Gracias, Douglas. Sí, sobre algunos de los aspectos. Obrigada, Douglas. Sobre alguns dos aspectos que você mencionou, no particular, em relação à distância que você percebeu entre o setor acadêmico, o âmbito de pesquisa ou as pesquisas realizadas, que em muitos casos estão vinculadas com as operações de internet e os operadores da internet, simplesmente vamos voltar sobre isso depois, mas para encerrar esse ponto, eu queria entender que motivos você considera que explicam isso. Sinceramente, eu acho que, com todo o respeito, mas eu vejo que o mundo acadêmico não acompanhou, não acompanhou a mudança com que a tecnologia entrou na vida das pessoas. Então, você via currículos sendo formados, levando 30, 40 anos para serem definidos, e hoje, em 2 anos, um determinado tema já deixa de ser válido e tem que ser substituído. Então, há 100 anos atrás, um determinado tema para entrar num currículo levava muito tempo para ser aprovado ou ratificado pelas pessoas. Hoje, em 2 anos, isso já... Então, a própria universidade ou a academia
não acompanhou o movimento do mercado. E eu acho que agora, felizmente, isso está mudando. Bom, pelo menos é o ponto de vista que é como eu consigo ver a coisa. Muchas gracias. Muito obrigada. Lucas, desde a sua perspectiva e desde a sua experiência em NIC Labs e a perspectiva que você desenvolveu sobre detecção de domínios maliciosos, que tipo de considerações você poderia compartilhar conosco sobre isso? E, no particular, considerando que a pesquisa está centrada em um âmbito que, na atualidade, apresenta múltiplos desafios. Muito obrigado pela pergunta. Na atualidade, desde a pandemia, nós temos sofrido muitos ataques cibernéticos e, por esse mesmo motivo, nós tentar encontrar o estado da arte, o conjunto de dados públicos, entre outras coisas. E, desde a minha perspectiva, eu tentei trazer esses modelos que funcionam muito bem, com conjuntos de dados, de domínios que representam toda a internet, para trazer isso para a minha região. Porque talvez na minha região os ataques funcionam diferente. Talvez não temos uma precisão de 90, 95 e desceu para 80, porque funciona de uma forma um pouquinho diferente. Então, eu acho que o primeiro desafio como região é poder fornecer de uma forma segura os dados para poder avançar. Perfeito, muito obrigada. Bom, neste caso, continuando um pouco com o âmbito dos desafios e das necessidades, a pergunta vai para você, Paulo, sobre o desenvolvimento não apenas atual, mas também no futuro da internet e o fortalecimento. Eu gostaria que você compartilhasse a sua perspectiva desde um olhar mais global, considerando a sua trajetória em diferentes regiões. Obrigado. Eu diria que a perspectiva principal que eu tenho é da parte da rede. Melhorou agora? Ah, muito melhor. O que eu estava dizendo é que... Consegue me ouvir? Ok. Eu trago uma perspectiva da observação de um contexto global e o que eu vejo são desafios no campo que são infinitos, porque nós tentamos sempre fazer ou cometer esse mesmo erro de inventar nova tecnologia, seja o que for, e essa tecnologia funciona e depois só mais tarde nós pensamos, mas nós temos que pensar naquilo e monitorar aquela tecnologia e toda essa questão de observar e monitorar e tal e se manter ao dia com tudo isso é o que complica as coisas e continuamos com os mesmos erros. Nós acabamos nos esquecendo que temos que monitorar isso. Então, acho que os desafios são infinitos. E o problema de onde nós estamos agora é as questões concretas dessa observabilidade, as analíticas e tal. E posso dizer que agora as automações da observabilidade e tal, porque nós podemos reunir todos os dados que temos, há alguns desafios práticos também. Mas, por outro lado, podemos dizer que a observabilidade é um mercado de nicho. Nós sempre precisamos de sangue fresco. Isso seria ideal, poder ter novas pessoas. Mas eu vou comentar um pouco desde uma perspectiva diferente do que o Douglas disse anteriormente. Porque a questão é que, comparado com quando eu comecei, no final dos anos 90... eu acho que a barra agora está muito mais alta, porque a tecnologia se fez mais complexa e tal. Então, eu acho que no final dos anos 90, eu podia estar preparado para começar e
na verdade, eu podia me aclimatar de alguma forma, porque a temperatura acabava indo muito alta, mas você tinha um tempo limitado na universidade. A barra era realmente muito alta, você tinha que chegar lá em um tempo muito restrito, então acho que isso era um problema. E para encerrar, eu diria que outra questão, outro problema que nós tínhamos é que há muito ao redor desse glamour da tecnologia. Nas universidades, por exemplo, tentam preparar as pessoas seguindo palavras-chave. O que nós temos que fazer? Cibersegurança, mencione o que você quiser, inteligência artificial, seja o que for. Então, há algumas áreas que não são tão glamorosas como observabilidade. Então, é muito difícil encontrar pessoas que estejam preparadas para isso. Então, eu acho que é um pouquinho o que eu trago para contribuir. Muito obrigada pelo seu feedback. Nós vamos voltar sobre isso depois em outra pergunta. Pedro, pensando agora no seu papel como líder de pesquisa de múltiplos âmbitos e âmbitos que estão diretamente vinculados com operações da internet, simplesmente por mencionar alguns, o caso de peering remoto, também interconexão, tráfego e outras linhas que estão desenvolvendo na atualidade, eu queria saber qual é a sua perspectiva sobre os principais desafios que enfrentam nessa área e também o fato de que você está também engajado com a comunidade técnica? Bom, eu acho que tem... Considero que há dois aspectos que podríamos mencionar. Primero, me gustaría comentar sobre lo que Paolo mencionó respecto a la observabilidad. Estoy justamente del otro lado tratando de desarrollar cosas para mejorar la observabilidad de Internet y lo que tratamos de hacer es lo mejor posible con lo que podemos observar en la red. Y en muchas ocasiones nos faltan datos, como mencionaba Arturo antes, para que podamos de hecho generar las mejores observaciones posibles o tener los mejores métodos para desarrollar eso. Así que desde la perspectiva de quien está del otro lado de esta historia, la colaboración de la comunidad técnica y de la industria que está participando en los proyectos de recolección de datos, como los proyectos de RIPE, de la CNIC para las ondas y todo lo demás, seguramente nos ayude a que también tengamos el material para que, como Douglas comentaba, preparemos mejor a nuestros alumnos y que de esa manera cuando lleguen al mercado estén preparados, porque el mercado realmente está demandando aquello y sea que están preparados para eso. A veces también es complicado que podamos, por ejemplo, en un curso de grado, en una licenciatura en computación, no vamos a tener más que 1, 2 o 3 semestres sobre redes de computadoras, Así que es muy poco tiempo para hablar sobre tanto. Y encima la tecnología cambia, las necesidades cambian, lo que hace que sea una tarea difícil. Pero estos espacios de aproximación y de interacción que uno puede tener después, por ejemplo, los que yo tuve en esta asociación con la CNIC, nos ayudan a que desarrollemos un currículo más amplio y estemos mejor preparados. Y creo que ese es uno de los desafíos que están del otro lado y no está operando Internet, pero estamos tratando de hacer algo para mejorar porque es algo... A internet ela surgiu dentro das universidades a partir de uma iniciativa do governo americano. E aí ela se tornou comercial, parece que se distanciou da universidade, só que agora chega no momento, até onde o que o Paulo estava comentando, dessa necessidade de observabilidade, de inteligência artificial, de uma demanda por respostas rápidas, que a universidade precisa se reconectar com esse ambiente para trazer as soluções. Sí, efectivamente. Gracias por... De fato, obrigada por esses últimos comentários, porque também ajuda a introduzir essa próxima consideração,
que é justamente sobre o que nós queremos perguntar a vocês, que é sobre o papel que você mencionou já, mas é o papel dos diferentes atores e qual poderia ser o papel das instituições acadêmicas, desde os grupos de pesquisa em instituições acadêmicas da comunidade técnica e da indústria, para abordar, por uma parte, esses desafios, que são simplesmente alguns, como o Pablo mencionava, que são infinitos, e os que nós mencionamos aqui são alguns, e como poderiam ser abordados, qual poderia ser o papel de cada ator, e também, no particular, como fortalecer e como abordar questões que possam surgir no futuro. Lucas, você gostaria de começar? Pessoalmente, eu acho que o papel da comunidade técnica, pelo menos na minha área, é o de observar, informar incidentes, entender como funcionam os modelos que nós implementamos. Mas o papel da academia também poderia ser melhorar certos modelos, ocupar menos recursos e, por outro lado, a indústria deveria se encarregar de juntar todas essas ideias e colocá-las em prática, na realidade. Eu trabalho no laboratório no Chile e me sinto sortudo, porque nós temos... por exemplo, o NIC tem a parte técnica e a indústria, tendo o TLD, o laboratório investe muito, o meu laboratório investe muito nos jovens na universidade, assim como eu estou fazendo meu doutorado, é porque eu comecei, enquanto eu fazia a minha carreira, fazendo pesquisa, comecei a minha pesquisa com o pessoal que estava fazendo doutorado. Então, essas instâncias para investir nas jovens que ainda nem saíram da universidade é muito boa, é muito bom, são muito boas, porque aproximam a academia da indústria. E temos que, como academia, ouvir as necessidades da indústria. Nós vamos com uma ideia, percorremos um determinado caminho, e como pesquisadores, às vezes queremos descobrir outros caminhos, mas não... Nessa de descobrir outros caminhos, deixamos de lado o início, por que começamos pelo caminho que começamos. Então, temos que ouvir ativamente, nós da academia, estar sempre ouvindo as necessidades gerais. Douglas? Bom, enquanto você estava fazendo a pergunta, eu estava pensando justamente na verdade, o que a gente precisa incentivar é que as pessoas entendam que existem múltiplos papéis e que o papel dela, aonde ela está inserida. Porque definir exatamente quais são os papéis, a gente define hoje, segunda-feira vão ter novos. Mas isso é uma coisa que eu acho que eu já desisti de tentar padronizar. As coisas mudam numa velocidade que a gente não consegue definir. Mas o fato é que, em cada papel, eu faço uma coisa com o objetivo de pegar essa coisa e entregar ela certinho para o próximo, para que esse próximo possa pegar isso e ajustar para o próximo. E o que eu estou fazendo, eu dependo de alguém que fez algo bem feito antes. Então, entender que você... E, além de tudo, imaginar que, poxa, eu estou fazendo isso aqui agora, mas, se for necessário, eu posso trocar de posição e assumir uma segunda posição. E eu acho que essa característica, ela é muito importante, porque esse multipapel, entender que as coisas precisam se encaixar todas certinhas. Então, independente de ser academia, o cara que é da academia, ele tem que entender que ele pode em algum momento estar jogando como sendo alguém da área comercial, da área de carrier, da área de... Ou o cara que está na área de carrier, de repente, precisa... O que a gente via era o cara que estava numa determinada empresa, em algum momento ele precisava fazer um mestrado para progredir de carreira. Era o máximo que a gente via acontecendo. E agora eu vejo que não é mais assim. As coisas têm que ser meio que a todo instante tudo acontecendo. O cara é multipapel ao mesmo tempo.
Então, uma coisa que eu peguei no meu dia a dia, isso pode ser usado academicamente. E reencaixa. Eu acho que esse espírito tem que ser melhor criado. Porque do contrário, a gente vira quase como aquele filme do Chaplin, o apertador de parafuso, o resolvedor de problema único. E não é assim que deve ser. A gente tem que ter mais papéis no mundo, né? Gracias, Pedro. Adelante. Obrigada, Pedro. Que o Douglas falou, é lógico que a gente tem que ser o mais flexível possível para se adaptar às demandas e aos diferentes papéis, né? E talvez o ponto que falte para a gente para gerar uma maior sinergia entre esses atores, talvez seja resistência de que, especialmente, vou falar a minha perspectiva de quem está do lado da academia e de colegas meus que têm, por possuírem os seus títulos de doutores, têm resistência em conversar com pessoas da parte técnica por julgarem que, na verdade, sabem mais do que quem está na parte técnica, mas, na verdade, eu acredito que cada um sabe mais do que está fazendo. Talvez quem está na universidade sabe as melhores formas de realizar pesquisa e quem está dentro da indústria sabe as melhores formas de operar a internet e fazer ela funcionar. Eu, se me colocarem na frente de um roteador e dizer faça funcionar, eu não vou fazer funcionar. Na teoria, eu sei como deveria funcionar, né? Então, a gente talvez remover essa barreira ajudaria muito. Tem coisas que somente a parte técnica ou a indústria consegue oferecer para a gente, que, retornando naquele ponto que eu comentei, que é, por exemplo, visibilidade de dados. A gente não pode resolver problemas se a gente não tem acesso a dados, a forma de medir os dados. Pegando também o que o Arturo comentou antes, da questão do financiamento, né? A gente tem o conhecimento para produzir mais conhecimento. A gente tem o método para produzir mais conhecimento. Mas, muitas vezes, isso é um fato no Brasil, na América Latina, falta o financiamento para a gente poder resolver esses problemas, para poder contratar um aluno. Às vezes, a gente precisa de equipamento. Então, talvez a indústria, vendo que a universidade é capaz de resolver esses problemas, ela possa também, de alguma forma, contribuir para esse momento, né? E a outra coisa, que eu acho que é um ponto que a gente deveria tentar retomar da discussão do evento no Paraguai, que hoje na computação a gente tem recomendações das principais entidades sobre o que deve ser ensinado em um curso de computação. E aí lá diz que, ok, tem que ensinar redes de computadores e tem os assuntos em alto nível. Eu tenho que falar sobre o modelo TCP/IP, eu tenho que falar sobre roteamento e endereçamento. Mas não tem um detalhamento maior porque as tecnologias são mais voláteis, as necessidades são mais voláteis. Mas talvez poderia ser uma contribuição da comunidade técnica para a parte acadêmica, talvez em conjunto com o LACNIC, que se crie um documento a partir de um comitê dizendo, olha, hoje a comunidade técnica visualiza que essas aqui sejam pontos importantes que devem estar dentro de um currículo de redes de computadores, para que, assim como a Carmen e a Cristina comentaram da formação das pessoas, a gente consiga entregar melhores profissionais para a comunidade técnica depois. Eu vou pedir uma licença para quebrar o protocolo. Isso que você comentou, eu acho que não só um documento, talvez, dizendo sobre isso, mas dizendo sobre a interdisciplinariedade acadêmica, porque a gente vê coisas, por exemplo, como desenvolvedores de diversas linguagens escrevendo código que não sabem o que é um socket TCP ou o que é um endereço IP, e isso gera um problema, uma cadeia de problemas, um atrás do outro, porque o cara não sabe nem que rede existe, mas ele escreve um código que depende intrinsecamente da latência. Então, a gente precisa dizer que... Eu acho que tem que fazer que esses caras entenderem que eles são uma peça de um todo. Porque a gente está tão focado em segmentar, mas
Cara, isso faz parte de um todo. Desculpa a interrupção. Yeah, and to comment on your question, Para comentar a sua pergunta, eu gostaria de contar uma história. Muito breve. Foi uma reunião do RIPE em Roma, em 2010. Não me lembro que número de reunião, mas eu estava lá. Eu estava trabalhando para uma operadora. Eu tenho essa amiga, Elisa, ela trabalhava numa cidade grande naquela época. Ela me disse, Paulo, eu tenho um amigo, você fala tanto sobre BGP. Eu tenho uma amiga, eu falava muito sobre BGP. Ela dizia assim, eu tenho esse outro amigo que fala também muito sobre BGP. Eu tenho que ligar vocês dois, porque vocês vão ser amigos para o resto da vida. Ele era Pierre, no Instituto de Madrid, de pesquisa aplicada. Então, começamos a conversar, beber, e quando você bebe, as grandes ideias surgem. Ele me falou sobre... Ele tentou conversar com diversos operadores, entidades, uma série de pessoas para tentar entender qual eram os vazamentos na segurança que eles tinham. Então, as pessoas tentavam resolver esse problema por questões econômicas ou estratégicas. E ele dizia, ele só encontrava portas fechadas, ninguém respondia a nada, ninguém dava respostas. Então eu disse, bom, eu vejo que é importante solucionar os vazamentos, não só por questões econômicas. Essencialmente, para mim, nós continuamos conversando, isso foi gerando regras, normas no IETF, então foi uma grande cooperação. O que eu quero dizer com isso é que nós temos como o LACNIC, como o RIPE, temos um grande papel também junto com os pesquisadores, com a indústria, todos juntos. Por exemplo, tinha um candidato para PhD que estava participando dessa pesquisa, nós estávamos colaborando. Ele é um colega meu agora no NTT. Ele é um pouco velho já, digamos, para fazer pesquisa, mas para me manter no que eu queria dizer. A pesquisa aplicada é algo muito importante porque envolve a interdisciplinaridade que o Douglas estava mencionando. É dinâmica, entre disciplinas, é ágil. Então, é realmente um ponto que é muito importante, é um vínculo muito importante. Às vezes, ajuda a diminuir um pouco a brecha que nós vemos na indústria, esse trabalho de colaboração. Outra coisa que eu queria dizer é que eu ouvi uma crítica bastante justa do Lucas, do Douglas, autocrítica, na verdade, sobre a pesquisa, sobre a incapacidade de seguir as tendências adequadamente, mas eu também deve fazer uma autocrítica também o pessoal da indústria, porque a grande maioria dos operadores de redes, como a história que vocês estavam contando, eles fecham as portas, eles não têm um sentido de inovação, eles não querem saber. Eles têm nada, não tem cérebro para a inovação. Então, a melhor coisa seria poder conectar todos esses pesquisadores, operadores de rede, todos conectados. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigada a todos. Para concluir com esta primeira parte das perguntas, já temos muito pouco tempo. Peço a vocês, já mencionaram casos concretos,
nos quais consideram que pode haver colaboração, e então isso pode criar oportunidades, sinergias entre os diversos atores. Se quiserem acrescentar alguma coisa a mais, vão em frente. Apenas 2 pontos essenciais que cada um de vocês considera que a partir dos quais poderíamos começar a fomentar essa colaboração. Bom, eu vou repetir que para mim é fundamental que exista uma união como região se nós queremos avançar, compartilhar dados, gerar mais colaborações, ter todos o mesmo objetivo e escutar de forma ativa, entender as necessidades da indústria, do setor acadêmico, da parte técnica. Eu acho que é a melhor forma, sentar, falar, escutar. Um ponto que talvez seja o Pedro eu sempre vejo o Pedro reclamando que não temos probes do Ripe Atlas, né? Isso é um dos aspectos. Não temos probes do Ripe Atlas, não temos Looking Glass acessível, não temos Accesibles en el Atlas de Ripe, no hay muchas cosas que podemos utilizar y son cosas que hace mucho tiempo en varios LACNICs, en los tutoriales, yo he visto que tiene que ser hecho, pero no hay Looking Glass, no hay probes, no hay muchas cosas y todo lo que tiene que hacer. A provocação que eu venho a fazer, ela transcende a questão da academia e dos operadores de rede e envolve o LACNIC, tanto na questão de políticas, de fórum de políticas públicas, até como o diretório. O que o operador de rede, empolgado em ir lá e botar uma probe para rodar, empolgado em ir lá e colocar um Looking Glass para funcionar, ganha com isso? Ele, enquanto funcionário de uma empresa ou a empresa, esse cara não ganha nada, ele só ganha chute na bunda. Desculpa o palavreado, mas por quê? Porque se ele botar o Looking Glass para rodar e amanhã o Looking Glass parar, a culpa é dele. Se ele não tivesse colocado para rodar, não tinha problema. Então, aí eu acho que agora vem um papel de uma provocação, uma pergunta para o LACNIC. Como a gente vai fazer com que LACNIC, vai fazer com que esses operadores de rede tenham um real incentivo e não só faça lá porque é legal? Vai lá, faz por boa vontade. Por boa vontade não vai rolar, gente. Então, o que o LACNIC, a gente enquanto comunidade, vai fazer para que esses operadores que têm boa vontade sejam recompensados pela sua boa vontade? Essa é uma pergunta de resposta difícil. Bom, eu concordo com o que tu falou, Douglas, que dados são importantes e que é importante que as pessoas vejam o que vai ser talvez o benefício, né? Mas do lado de quem faz a pesquisa, eu até acredito que nesse próprio LACNIC mesmo eu já trouxe exemplos de informações que os dados que a gente analisa trazem de volta para a operação, né? Nesse caso específico, a gente falou na segunda sobre os pontos de troca de tráfego, a gente amanhã vai falar sobre recursos de internet. Então, o resultado é que a gente traz insights sobre a operação da internet que pode melhorar para todo mundo, tá? E aí, pegando só duas coisinhas rápidas sobre compartilhamento de dados. Eu mais cedo estava no evento da Brint ali, e aí eu ouvi de uma pessoa, de uma empresa, que falando, mas eu já vi trabalhos de pesquisa sobre o tópico X, mas são sempre com datasets de vários anos atrás. E a resposta que nós fornecemos foi, sim, porque somente a indústria tem esses datasets e ela não compartilha os datasets, então o que nos resta é trabalhar com dados antigos, porque quando a gente pede os dados não tem. Então é a própria indústria falando que os dados são desatualizados, mas quem tem o poder de fornecer os dados são eles, né? E a última coisa que eu ia falar, até o Hernan na fala dele falou sobre a questão de aproximação e cooperação. O Arthur também falou especialmente do caso do Brasil aqui.
para empresas brasileiras que operam no Brasil, não é difícil fazer trabalho de pesquisa e financiar pesquisa na universidade, inclusive com incentivos fiscais do governo. Então, quem está no Brasil, quem opera no Brasil, se quiser saber mais, por favor, me procure depois que eu posso falar sobre isso. I will try to be the most Eu vou tentar ser o mais prático. Antes nós ouvimos falar o Jesus Arturo de Monterrey, também a Cristina, falando sobre um desses operadores que eu acho que eu represento que estão abertos à inovação. Então, o que eu poderia dizer é vamos conectar. Eu acho que é a coisa mais prática que podemos dizer. LACNIC está sendo bem sucedido em estabelecer essas conexões, então vamos conectar. Excelente, muito obrigada a todos. Para passar agora para um espaço breve de perguntas, caso tenhamos perguntas, eu queria destacar alguns dos principais pontos que todos vocês levantaram. E também os oradores que estiveram no primeiro bloco deste painel. Por uma parte, Carmen mencionava a questão do foco no talento, a formação universitária, a falta de formação em muitos aspectos e também a importância da formação para a indústria nas habilidades que são soft skills. E na atualização, na associação com as parcerias entre a comunidade técnica, a indústria, o setor acadêmico. Também Cristina Meyer mencionou que há oportunidades que as universidades podem fornecer, os grupos de pesquisa, para continuar fortalecendo a internet. Ernesto Santos, que falava sobre a importância da formação, da divulgação, também da pesquisa e colocar ferramentas à disposição da indústria, gerando soluções concretas. Hernan, que falava sobre o fato de que, desde a indústria das telecomunicações, se considera que a conexão está na formação e concretamente. Também está a necessidade que mencionava Arturo Pérez, do Instituto Tecnológico de Monterrey, sobre resolver problemas complexos e compartilhar problemas complexos de parte da comunidade técnica para ter dados, financiamento, dentre outros. E este painel também aproveito para agradecer muito a todos pelas suas contribuições. Eu queria destacar algumas menções. Falaram da grande distância que existe entre o setor acadêmico e a comunidade técnica, algo que você comentou, Douglas, e no particular, distância com os operadores de redes, a necessidade de ter uma maior coesão. Paulo também falou sobre a infinidade de desafios que existem. Vocês falaram também sobre o fato do setor acadêmico não ter conseguido acompanhar de forma rápida os avanços ou mudanças tecnológicas e essa necessidade de ter uma escuta ativa e de gerar espaços de aproximação, como esse caso que estamos tendo agora e também o caso deste projeto em particular e o que nós estamos fazendo aqui. Finalmente, ter mais flexibilidade, derrubar barreiras entre os diferentes atores, a necessidade de ter contribuições que sejam desde a comunidade técnica, algo que o Pedro mencionou, não simplesmente um documento, mas sim mecanismos através dos quais a comunidade técnica possa contribuir com os problemas, as necessidades ou os desafios concretos que se apresentam para que os grupos de pesquisa possam trabalhar sobre isso e gerar soluções específicas. Dessa forma, então, eu compartilhei um resumo breve. Temos bem pouco tempo, mas caso alguém tenha alguma pergunta de parte do público, convidamos a se aproximarem a algum dos microfones da sala.
E caso contrário, vamos explicar agora em breve que teremos uma enquete, que é uma enquete aberta. Vocês podem ter acesso ao código QR aqui para comentários e contribuições. É um espaço aberto para receber comentários e contribuições da comunidade, de todas aquelas pessoas que participaram do evento LACNIC 43. Essa enquete estará aberta durante as próximas 2 semanas. Convidamos a abrir o código, responder essas curtas perguntas, porque o objetivo é continuar gerando espaços para ter contribuições que aproximem e gerem soluções específicas. Bom, muito obrigada a todos. Agradecemos por terem aceito o convite para participar do painel, também os palestrantes que tiveram as Lightning Talks, e desejamos a todos uma boa continuação no evento de LACNIC 43. Muito obrigada.